Meus amados irmãos, a paz do Senhor para todos, sejam todos bem-vindos ao nosso Congresso Kids de Missões da Semandesal e do DEPIM. Passar para o nosso presidente, que ele vai orar pela nossa missionária, Sueli, que já foi apresentada, e ela vai nos trazer a palavra de Deus. Vamos nos colocar em pé mais uma vez, irmãos? Maravilhoso Deus Pai que estás nos céus, nesta hora, Senhor, te apresentamos a tua serva, a missionária, nossa irmã Sueli. Deus, te pedimos, Senhor, que continue usando poderosamente nas tuas mãos. Deus eterno, Deus maravilhoso, aqui estamos, Senhor, para ouvir a tua palavra através da tua serva. Deus eterno, Deus maravilhoso, assim eu te agradeço por tudo. Amém, Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. A paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs. Glória a Deus. Eu estou agradecida a Deus por esse momento. Esse é um momento esperado desde do Nordeste para Cristo Kids, quando o pastor Raimundo Campos me falou da possibilidade de estar aqui nesse congresso. E eu estou muito agradecida por ser o primeiro Congresso Kids de Missões e me sinto muito privilegiada em participar desse momento que é histórico. Então, eu quero agradecer a Deus publicamente com todos vocês, agradecer a Deus por essa oportunidade e agradecer a Deus porque vocês vieram, estão aqui, e isso é sinal de que nós acreditamos que Deus tem um propósito na vida das crianças. Glória a Deus. Eu quero agradecer também a Deus pela vida do pastor Valdomiro. Talvez ele não se lembre, mas no ano de 2018, lá em Feira de Santana, o Senhor me deu a oportunidade para falar do Nordeste para Cristo Kids. E aquele dia foi um dia muito importante para o Fórum de Líderes de Missões do Nordeste Kids, porque nós, até então, não tínhamos conseguido chegar aos pastores baianos, e o Senhor nos abriu uma oportunidade, mesmo sendo para uma mulher, numa convenção geral, para falar de crianças. E eu louvo a Deus, porque naquele dia, pastor, 78 pastores baianos abraçaram o projeto Nordeste para Cristo Kids. Muitos deles ainda não conheciam sequer o Fórum de Missões, e passaram a conhecer, porque o Senhor nos deu aquela oportunidade. Eu louvo a Deus pela sua vida e tenho dado esse testemunho em outras convenções. É o Senhor que faz isso e é maravilhoso aos nossos olhos. Quero agradecer também, irmãos, porque se cheguei aqui, também foi pela liberação da convenção, onde trabalho em tempo integral para o Ministério Infanto-Juvenil. A nossa convenção tem uma secretaria chamada SEDAC, Secretaria de Evangelização e Discipulado de Pré-Adolescentes e Crianças, que é uma secretaria a nível de Secretaria de Missões, só que especificamente para o público de 0 a 14 anos. E eu louvo a Deus por essa visão e louvo a Deus pela permissão da convenção da SEADEMA hoje me ceder para o Madene, para que nós possamos, juntamente com a irmã Gláucia, de Campina Grande, na Paraíba, estar coordenando o projeto Nordeste para Cristo Kids, que este ano já colocou em sala de aula mais de 20 mil crianças, através do projeto Clube dos Investigadores da Bíblia. E eu quero dizer a vocês que parte desses milhares são crianças baianas. Glória a Deus. E nós temos aqui na Secretaria de Missões 5.000 livros esperando por donos. Que você seja que você seja uma daquelas que vão dizer:
eu não quero apenas fazer missões, mas eu quero ensinar aos meus filhos na fé também a amarem missões. Que Deus abençoe vocês nisso. Está no Conselho de Missões da Convenção, né? Eu digo aqui por ser Salvador, mas está também no Conselho de Discipulado Dinâmico. Também, além desses 5.000, estão chegando mais 10.000 livros, e eu sei que eles serão muito bem utilizados. Mas vamos abrir as nossas Bíblias, porque nós temos pouco tempo para tanto assunto, e eu sou mulher. Falo muito. Então, eu preciso que o Senhor me ajude aqui com o poder de síntese, porque, além de ser mulher, eu amo esse assunto. Deuteronômio, capítulo 6, versículos 4 a 9. Eu vou pedir para o meu amigo que está ali, para ele pegar o slide de número 20. Tá bom? 19 ou 20, a gente vai começar a estudar a partir desse tema. Eu vou ler com o que já está lá. Não, pode deixar o texto que já está. Ouça, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Pode passar? Enganchou aí? Então, eu vou ler na minha versão. Eu vou ler na... Pronto, vamos passar, irmãos? Hoje a gente vai ser... Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Vamos ler juntos? Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas. Quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Amém? E eu quero que você repita comigo esse pedaço. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Mais uma vez... Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Amém. Vamos voltar lá para o começo. Nessa noite, eu queria falar sobre uma missão muito importante. É o primeiro Congresso Kids de Missão. Irmão, primeiro slide. É o primeiro Congresso Kids de Missões. E nós temos muitas coisas para falar sobre missões. Mas eu estou aqui diante de líderes, professores e pais. E por isso eu quero falar sobre o legado. O legado como a nossa maior missão. Esse texto que nós acabamos de ler, ele é um texto que foi inspirado pelo Espírito Santo, dito por meio de Moisés, quando Moisés está fazendo a revisão da lei de Deus. Moisés está praticamente no final do seu ministério. Então, ele junta o povo do Senhor, para que antes de que o povo entrasse na terra, pudessem rememorar as leis que o Senhor havia dado ao povo durante a sua trajetória no deserto. Estudiosos da Bíblia relatam, colocam que pelo menos 613 leis foram dadas pelo Senhor por meio de Moisés nesses 40 anos de travessia do Nordeste, do deserto.
Nordeste para Cristo Kids está no meu subconsciente. Mas essas leis são também para os nordestinos, servem para nós. E nesse momento do final do seu ministério, ele reúne o povo para que o povo pudesse ouvir mais uma vez, para que a lei do Senhor estivesse no coração do povo. Para aquele povo que tinha convivido com Moisés esse tempo todo, era algo muito importante. Até porque a maioria daquelas pessoas eram nascidas no deserto. E elas precisavam agora entender que aquele momento de estar naquela bolha chamada deserto ia acabar. E que eles iriam enfrentar o mundo real. Porque depois daquele rio, depois do Jordão, estava Canaã. E em Canaã habitava um povo que não temia ao Senhor. Em Canaã havia uma profusão de deuses. Em Canaã haviam deuses e deusas. E o Senhor queria que o povo tivesse a sua palavra muito fresca na sua memória. Mas não apenas isso. Neste momento, o Senhor faz uma ênfase especial aos pais. E Ele fala que os pais precisavam ter a sua lei no seu coração, para que a partir dessa lei, enraizada em suas mentes e corações, eles pudessem falar dela aos seus filhos. Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Depois do Jordão, tem um povo que glorifica e ama vários deuses, mas você só tem um Deus, e Ele é Jeová. Deus quer estar no seu coração, Ele quer estar na sua mente, e Ele quer que você, amando a Ele, conhecendo as suas maravilhas, proclame a sua pessoa e as suas maravilhas aos seus filhos. Moisés morreu, e lá no Nebo ele ficou, mas a sua história permaneceu. Josué morreu, e infelizmente depois dele, uma outra geração se levantou que não conhecia o Senhor e por isso seguiu aos Baalins. Se a gente olhar a história bíblica, nós vamos perceber que entre grandes líderes e outros grandes líderes, há um espaço, há um hiato, há um período de queda. Por quê? Porque há uma falta que muitos líderes não conseguiram preparar seus sucessores. E aí a minha pergunta nessa noite, para você que é pai, para você que é mãe, para você que é professor, líder, você que trabalha com criança, qual é o seu legado? Quando você sair, quem vai ficar no seu lugar? Quando você subir, quem vai permanecer fazendo a obra? Quem você está preparando? Você já entendeu o tamanho da sua missão? Ela não pode acabar em você. Ela precisa permanecer, porque depois de você vem uma geração. Mas Deus quer que você seja parte do plano dele em preparar a geração que hoje está pequena, para que amanhã eles não sigam aos Baalins. Quando a gente fala de legado, muita gente pode pensar em herança. Eu queria que o irmão olhasse para mim, que aí vai ser mais fácil. Isso. Quando a gente pensa em legado, a gente pensa em herança. E herança é um legado material. Mas legado tem outras possibilidades também. Ele pode ser o último desejo de uma pessoa antes de morrer. Pode ser uma herdade, uma deixa, mas também pode ser uma missão. E a outra pergunta que eu quero que você faça ao seu coração é: qual é a sua missão? Ela está clara para você como ministro da palavra de Deus, porque você está ministrando a palavra de Deus.
Você tem consciência? Você já listou os objetivos do seu ministério? Eu ouvi, quando era adolescente, no meu primeiro congresso de jovens, quem não sabe para onde vai, qualquer caminho leva e nunca chega. Qual é o seu ministério? Qual é a sua missão? E hoje eu quero falar sobre isso. Qual é a sua missão? A sua lista. O que é que você pensa, o que é que você sente, o que Deus tem falado ao seu coração, o que as circunstâncias têm mostrado que é a sua missão com as crianças. É nesse lugar que você quer estar? É nesse lugar que você pensa que Deus lhe quer? Você tem pedido confirmação de Deus para fazer o que você está fazendo? Porque nós estamos diante de uma grande oportunidade. Sabe qual é a oportunidade? Nós estamos diante do último, segundo os sociólogos, do último boom de nascimento de crianças. O último boom de natalidade no Brasil. Sabe o que isso significa? Que nós estamos, como nação, envelhecendo. E sabe que isso pode significar? Que nós poderemos ser uma Europa. E sabe por que podemos ser? Porque a Europa não nasceu descristianizada, anticristã. A Europa se forjou, como os Estados Unidos da América, a partir de valores cristãos. Mas quando eles estavam grandes, quando eles estavam bem, quando eles ficaram ricos e poderosos, eles se esqueceram de dois fatores muito importantes: criar oportunidade para os jovens e evangelizar as crianças. E hoje as igrejas da Europa estão sendo vendidas, a maioria já foi vendida, já se tornou em bar, restaurante, hotel, motel, pista de skate, pista de dança. E não tem ninguém lá para reivindicar: essa igreja é minha, eu sou dessa congregação. Porque todos os velhos morreram e não tinham jovens para ocupar seu espaço. E não haviam crianças crentes que pudessem crescer e continuar o legado. E o que a palavra nos diz? Ouça, o Senhor é o nosso Deus e não há outro. Mas ela continua também. Você precisa, além de ter essa palavra no seu coração, você precisa falar dela aos teus filhos. E eu vou usar aqui a palavra filhos, e embora esteja a palavra filhos e parece só para mães e pais, ela serve também para os filhos na fé. Primeira coisa, temos medo de ter filhos. Salmo 127, versículos 3 em diante, fala sobre a bênção de ter filhos. É uma bênção. As pessoas, quando não tinham filhos no Antigo Testamento, as mulheres se sentiam esquecidas do Senhor. E é por isso que Ana chora pedindo a Deus um filho. Por quê? Porque sem filho, uma mulher hebreia se sentia esquecida de Deus. Mas hoje, infelizmente, nós temos ouvido cada vez mais a expressão: ah, se eu soubesse que ter filho era assim. Ninguém me disse que era desse jeito. Ah, se eu não tivesse filhos. Quanta gente está arrependida e quantos casais crentes já se casam com a decisão de não ter filhos, com a justificativa de que esse mundo é muito mau para colocar uma criança nele. Porém, a palavra de Deus não muda. A palavra de Deus diz sobre ele mesmo: eu, o Senhor, não mudo. Então, se ele disse que os filhos são a herança do Senhor e o fruto do ventre, o galardão que ele dá, e bem-aventurado é o homem que enche dele a sua aljava, os filhos são a herança do Senhor. Portanto, são bênçãos do Senhor. E nós precisamos resgatar essa alegria da maternidade, essa alegria da paternidade, porque o mundo é mau, é verdade, mas o nosso Deus é bom.
E porque Ele é bom, porque Ele prometeu guardar a nossa geração, nós podemos nos alegrar na nossa maternidade e na nossa paternidade, porque estamos gerando filhos para o Senhor. Dá trabalho? Dá trabalho. Ninguém disse que seria fácil, mas também não é impossível. Nenhuma tarefa é impossível quando temos o Senhor como nosso parceiro nessa tarefa. Por isso eu quero animar pais e mães a se alegrarem no Senhor. Seu filho pode ser difícil, a situação pode ser difícil, mas o Senhor continua poderoso. Ele foi ontem, Ele é hoje, Ele será eternamente. Ele está com os seus olhos sobre toda a terra. Ele contempla o bem, Ele contempla os bons e os maus. Ele age, a sua mão continua estendida. Então, se alegre por ter filhos, se alegre pela possibilidade de gerar filhos para Deus e saiba que você não está só nessa tarefa. Porém, temos que concordar que os nossos filhos e filhas estão sob ataque. E quando a gente pensa nesses ataques, a gente tem que entender que eles são ataques por todos os lados. Pode passar. Vamos acelerar. Eu coloquei aqui ataques e tentações. Por que ataques e tentações? Às vezes a gente não faz muita diferença disso e isso não nos ajuda a ajudar as crianças. Em primeiro lugar, meus irmãos, tentações, ataques e tentações não são exclusividade dos crentes adultos. Crianças são atacadas o tempo inteiro. E eu gostaria de enfatizar bastante esta palavra nessa noite, para que a gente lembre. Eu sei que todos os irmãos sabem que estamos em uma guerra, mas muitas vezes nos esquecemos que as crianças também estão em guerra. E eu coloquei ali ataques e tentações. Por que ataques? Ataque é a ação do diabo em causar dano. No dicionário é só isso, a ação para causar dano. Mas que tipo de ação? Primeiro, é uma ação sistemática para causar dano. Segundo, é uma ação violenta para causar dano. Terceiro, é uma ação para gerar desgaste para causar dano. O ataque também, ele serve para marcar território no território inimigo. Estão entendendo? Então, toda vez que o diabo levanta, por exemplo, um artista mundano para se tornar ídolos de nossas crianças, com os seus valores, eu não posso dizer nomes porque nós estamos sendo transmitidos aqui, mas os irmãos entendam que a internet, por exemplo, hoje, tem se tornado um grande arsenal de ataque às nossas crianças, porque ela tem levantado novos ídolos, novos meninos, meninas, homens, mulheres, que têm semeado uma doutrina anticristã e que tem conquistado o coração de muitas crianças. Esse ataque é um ataque sistemático e silencioso, e por isso mesmo extremamente perigoso. E quando a gente conversa algumas vezes sobre isso, sobre o perigo da internet, sobre o perigo de dar celulares para as crianças de 2, de 3 anos de idade, muita gente diz, não tem nada a ver. E uma das coisas que o diabo tem usado como arma é a nossa subestimação do poderio que ele tem. Nós subestimamos, nós não podemos superestimar, porque ele não é poderoso como o nosso Deus. Mas não podemos esquecer que ele conquistou 1/3 dos anjos que caíram com ele. Ele tem um exército e nós somos o exército de Deus. Portanto, precisamos estar alerta. Esse ataque sistemático, silencioso, tem desgastado a fé de muitas crianças.
e não só crianças. Talvez você que está aqui também perceba que está gastando muito tempo vendo vídeos na internet. E que uma coisa vai levando a outra, e que você entra para pesquisar uma coisa, e quando você se dá conta, horas se passaram, você já se esqueceu do que estava pesquisando. Ataque silencioso, sagaz, para desgastar a sua fé, para desgastar a sua comunhão com Deus. Mas, infelizmente, o ataque é só o primeiro passo. Porque depois do ataque vem a tentação. O que é, então, o ataque? É uma semente, é um convite, é uma música, é um artista, é uma frase, é um símbolo que ninguém sabe de onde veio, mas parece tão inocente, e a gente vai replicando. E esses símbolos, e esses sons, e essas imagens, e esses ícones, e essas pessoas vão se naturalizando para nós, vão se tornando tão naturais. E nós já começamos a repetir os jargões sem entender que estamos sendo manipulados. Mas vai além, porque vai para a tentação. E sabe qual é esse estágio? É o estágio em que nós, ou as crianças, queremos nos parecer com quem está lá. Queremos ter o que eles têm. Queremos falar como eles falam. Queremos nos vestir como eles se vestem. Queremos andar como eles andam. E, sem perceber, estamos sendo manipulados pelo diabo. Irmãos, estar sob ataque é uma coisa séria, porque todo ataque do inimigo, ele tem um propósito. O inimigo não ataca ao léu, ele não ataca sem propósito, ele tem objetivos. Ele sabe que o tempo dele está curto, e as crianças têm se tornado o seu alvo, porque uma criança que cresce na casa do Senhor, servindo ao Senhor, será poderosa no reino do Senhor. Mas uma criança que cresce no reino das trevas também será poderosa lá. E o perigo vai além. Porque, de repente, podemos estar achando, como professoras e professores do departamento infantil, que estamos discipulando, que estamos evangelizando crianças e que todas as crianças que estão na igreja são crentes, e pode ser que nem todas elas realmente sejam. Pode ser que com a sua boca elas estejam cantando, mas com o seu coração estejam desejando as coisas do mundo. E aí, meus irmãos, nós temos que entender uma coisa. Nós precisamos ajudar as crianças que estão sob os nossos cuidados a vencer, pelo menos, 7 tipos de ataque. Primeiro, lá em cima, o ataque do entretenimento, o ataque das mídias sociais, o ataque dos governos. Sim, nossas crianças estão sob ataque também de leis. Lembrem-se, pais, que hoje, se nós quisermos educar os nossos filhos com os nossos valores, já encontraremos obstáculos legais. E cada dia que passa, as nossas crianças vão para a escola mais cedo. E ninguém está percebendo que eles estão fazendo a cabeça dos nossos filhos contra o nosso Deus. Ataque das religiões seculares, não cristãs e do esoterismo. Livros e livros, desenhos animados, filmes são lançados anualmente. Séries de TV. Para quê? Para ensinar os nossos filhos que eles são poderosos, que eles podem, que eles merecem, que eles estão no primeiro lugar, que eles estão no topo. Mas espera aí, no primeiro lugar só pode ter uma pessoa?
Só há um no primeiro lugar. E se no primeiro lugar estamos nós, onde está o nosso Deus? Se Ele não está no trono do meu coração, Ele simplesmente não está em mim, porque Ele não disputa espaço, Ele é soberano e nos quer inteiros. Nas famílias, as crianças têm sido atacadas. Na escola, as crianças têm sido atacadas. E no mundo do negócio, as crianças têm sido alvo de ataque. Na verdade, todos querem as crianças. 80% do que uma família da classe média consome, uma família que tem filhos, é gasto para os filhos. Você acha que o mundo dos negócios não olha as crianças como cifras? Infelizmente, as crianças são alvo para o entretenimento, para as mídias, para o governo, para as religiões seculares. Nas famílias, elas já não têm paz. A escola está doutrinando nossas crianças. Os homens de negócios veem nossas crianças como mercado. A pergunta é, como a igreja de Deus vê as crianças? Qual o valor que elas têm para nós? Quanto investimos? Quanto gastamos de tempo? O que estamos dando como resposta ao mundo que está fazendo tudo para ganhar o coração das nossas crianças? O que estamos fazendo de fato? Sistematicamente. E aí eu digo, nós estamos fazendo sistematicamente. E eu estou me incluindo. Eu estou me incluindo como professora de escola dominical que sou. Como eu tenho me esmerado para proclamar a verdadeira palavra do Senhor. Porque todo soldado pode estar com todas as armas, mas se ele não tiver espada, ele vai ser um soldado fujão, bem armado para fugir. E Paulo diz que a espada do Espírito é a palavra de Deus. E ele também diz, quando fala ao Timóteo, maneja bem a palavra, porque ela é a espada que o Espírito te dá para que você possa contra-atacar o diabo. Quanto de Bíblia sabemos, caros colegas? Quanto de Bíblia temos ensinado? Ou será que nós somos aquele tipo de professor que abre a revista no domingo, perguntando para o colega qual é o número da lição, e vamos ler, e vamos cortar as figuras naquela hora, porque não é importante para nós? Nós precisamos começar a chorar pelo nosso ministério. Precisamos entender que não estamos no ministério infantil por acidente. Não é um cargo, é um chamado, é missionário. Eu estou preparando a geração que virá depois de mim. Porque ou é isso, meus irmãos, ou nós estamos perdendo o nosso tempo, gastando em vão, porque todas as nossas obras serão provadas no fogo. Não deixemos que elas sejam como palha, que elas sejam prata, ouro e pedras preciosas diante de Deus. Mas vamos lá. Eu quero falar rapidamente sobre cada um, eu não sei se o tempo vai dar, mas vamos em frente. E a gente precisa disso. Talvez a gente precise um pouco desse choque matemático de alguns dados que eu vou trazer para os irmãos. E eu sei que muita gente não se importa e nem gosta de dados. Mas eu gosto da matemática porque ela é fria e calculista. Não tem pena de ninguém. Nossa luta, vamos repetir, pois a nossa luta não é contra pessoas,
mas contra os poderes, autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então existe uma batalha. E nesta batalha nós temos a garantia de vitória. Mas ter garantia de vitória não significa isenção da luta. Só significa que você vai vencer. Significa que você vai lutar e vencer. Mas não está dizendo que você pula direto para a vitória. Você tem que lutar. E às vezes essa luta é cruel. Às vezes essa luta parece que é uma luta renhida. Mas graças a Deus, que por nosso Senhor Jesus Cristo, nos conduz em triunfo. Então creia que é grande, mas é vitoriosa em nome de Jesus. Então o primeiro ataque. Ataque da ciência, da cultura, da mídia e das filosofias. Não dá para falar tudo. Eu falei no começo que eu era mulher, uma coisa óbvia. Mas vamos lá. Em que momento a ciência ataca a fé das crianças? Hoje nós temos evolucionismo. Ataque? Ataque. Sabe de uma coisa? A gente deixou de falar de criacionismo, porque para nós é tão óbvio que Deus criou todas essas coisas. No princípio Deus criou a terra e os céus. Para a gente simplesmente porque é uma questão de fé. Mas eu quero alertar os irmãos de uma coisa. Não podemos parar de falar de criacionismo. Foi Ele que nos fez e dele somos. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. Foi Ele que fez, é Ele que sustenta. Parece óbvio, mas se uma criança pequena deixar entrar no seu coração que ela veio do macaco, que ela é fruto de uma evolução, toda a Bíblia não fará sentido para ela. Porque se eu nego Gênesis, não existe Apocalipse. Se não foi Deus que fez, Deus não governa. Se Deus não governa, eu não preciso obedecê-lo. Se eu não o obedeço, se eu o ignoro, estou condenado à morte eterna por ignorância. E uma ignorância gerada simplesmente porque deixei de acreditar que Ele criou os céus e a terra. E eu quero fazer um apelo para você que é professor e professora. Não ache esse assunto batido. Não diga todo mundo já sabe, porque os nossos meninos e as nossas meninas estão com o coração cheio de dúvidas. E você precisa ser a pessoa que vai se disponibilizar diante de Deus e dizer: eu vou entender, eu vou estudar, eu vou refutar. Porque elas precisam crer que o Senhor criou os céus e a terra. Mas tem uma coisa nova agora na ciência, que é a ecologia. E parece ser uma coisa tão boa. Nós moramos na terra, vamos cuidar da terra. Muito bem. Só que eles chamam de mãe natureza. E talvez eu e você, em algum momento, já tenhamos chamado a terra de mãe natureza. E eu lhe pergunto, onde é que está na Bíblia que a terra gera? Que a terra cria, que a terra procria, que a terra tem poder para fazer a si mesma em nenhum lugar. Então a mãe natureza não existe. É uma falsa doutrina. Nosso mundo foi criado por um Pai Criador e somente pelo poder da sua palavra. Ele não precisa de nada, porque Ele foi o único que criou tudo do nada. E é isso que significa ser criador. Todos os outros são inventores, mas criador, só o nosso Deus. E a gente pode falar de tanta coisa da ciência, mas vamos para frente.
Quando a gente fala de cultura, por exemplo, a gente pode falar de festas escolares. Alguém sabe de onde vêm as festas juninas, festas julianas, Halloween, Carnaval? E você sabia, professor, pai e mãe, que existe uma lei 8.239 de 1991, chamada Lei da Escusa da Consciência, que dá o direito ao seu filho de não participar de nada disso e não ser prejudicado? E quantas vezes as nossas crianças se submetem a isso, até porque pais foram convencidos de que não tem nada a ver, são só crianças. Mas é na infância que os valores são construídos. E é por isso que Deus fala, por meio de Moisés, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e tu ensinarás aos teus filhos. O segundo, agora vamos correr, o ataque do ocultismo, das seitas, do islamismo e das religiões seculares. Alguns de vocês já viu esse símbolo? Muitas crianças de nossa igreja têm fotos com ele, não? E esse aqui, vocês já viram? E vocês sabem de onde vem? São dois símbolos satânicos. E este é o olho de Osíris. Aquela Tamuz de quem a Bíblia fala. São símbolos que têm significado de entrega e de promiscuidade e de olhar para além, ou seja, misticismo, ocultismo, adivinhação. E muitas vezes a gente olha os adolescentes fazendo isso e diz simplesmente, não tem nada a ver. Sim, meus irmãos, tem a ver. Leia a Bíblia, veja quantos símbolos o Senhor colocou na sua palavra. O pão e o vinho são simbólicos. Os símbolos ensinam, os símbolos impregnam, os símbolos grudam. Mas nós somos nação eleita. Nós somos o povo escolhido. Os nossos símbolos são outros. Nós não precisamos disso. Mas como vamos combater? Precisamos conhecer. Eu vou para o terceiro. O ataque da sensualização, da sexualização, da ideologia de gênero e da pedofilia. A gente tem falado muito em pedofilia, ou talvez muito pouco. Sabe por quê? Porque, infelizmente, nós, como crentes, não estamos isentos dela acontecer com as nossas crianças. Nós temos aí dois grandes problemas. No ataque da sensualização, nós estamos falando de duas coisas: a adultização e erotização infanto-juvenil. Sabe o que é adultização? É quando eu trato, visto, falo e me relaciono com uma criança como se ela adulto fosse. Meus irmãos, quem aqui tem acima de 40 anos como eu, assistiu Tiazinha, Xuxa, Mara, Eliana? Nós somos a geração que assistiu isso, que viu isso. E naquele momento, talvez ninguém pudesse perceber o que estava acontecendo. Mas de lá para cá, dos shortinhos minúsculos da Xuxa, as suas danças sensuais, só tem piorado. E quantas irmãs e irmãos não vestiram e não colocaram o tamanquinho da feiticeira nas suas crianças? Daquela lá, que era daquele artista antes de ir para aquele outro canal. E aí a gente diz assim, irmã, como assim? Irmã, isso não é nada a ver. É só criança. Então vestimos como adultos,
tratamos como adultos, enquanto a própria Sociedade Brasileira de Pediatria diz: criança não namora, criança não usa maquiagem, criança precisa brincar como criança, infância precisa ser respeitada como um tempo de brincar, de aprender, de simbolizar. Nós temos usado a infância para projetar nas crianças aquilo que nós não podemos usar. Colocamos para que as nossas filhas e filhos usem. E muitas vezes estamos na moda. Eu não sei se fomos criados para andar na moda. Talvez a nossa moda seja a cruz. E não seja andar como o mundo anda. Não se amoldem ao mundo. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que não amem ao mundo. Não amem. Não entrem na forma do mundo. Não peguem a forma do mundo. É simples. Vocês não são desse mundo. Se eu não sou desse mundo, eu não posso caber na forma do mundo. E é claro que nós vamos parecer seres estranhos. E somos, porque estamos em terra estranha. Talvez o problema todo seja que a gente, de repente, achou bonito se parecer com o mundo, para ser aceito pelo mundo. Irmãos, eles que nos aceitem, eles que se pareçam conosco. Sensualização. A sexualidade é inata. Todos nós nascemos com órgãos sexuais, com um tempo de maturação, como se fosse uma casa com toda a instalação elétrica que não foi ligada ainda pela rede de energia. Está lá, e é bom, porque foi Deus que criou. Mas Ele criou para um tempo, para um contexto, para uma forma. O que é que a sexualização faz? Ela oferece elementos da sexualidade antes do tempo, fazendo com que desejos apareçam, curiosidade aflore, e antes da idade, e antes do tempo, e antes do contexto, e antes do casamento, essa sexualidade precisa de vazão. E aí a gente tem, na Bahia, 11,1% dos bebês nascidos na Bahia são de meninas de 10 aos 19 anos. São dados do Unicef. Porque uma menina com 10 anos está pronta, tem condições de assumir um filho? Não, mas ela já tem vida sexual ativa. E hoje, quanto mais cedo, melhor. Por quê? Porque há um movimento de sexualização das nossas crianças. No vestir, no falar, no que elas estão vendo na televisão, do que elas estão assistindo na internet. E muitas vezes, da falta do cuidado dos pais, que têm em seus quartos crianças de 2, 3, 4 anos de idade, pensando que elas não ouvem, não entendem e não sentem. E estão causando transtorno aos seus filhos, desvio na sua sexualidade. Nós precisamos entender que a criança precisa de um tempo para amadurecer. Ela nasce com sua sexualidade, mas ela não precisa ser sensualizada, nem sexualizada precocemente. Que isso seja um desenvolvimento natural, porque foi dessa maneira que Deus programou. O quarto ataque aos valores, consumismo e moda selvagem.
Que são os valores do reino? Humildade, paciência, verdade, amor, misericórdia, compaixão, obediência, hierarquia, modéstia, simplicidade. Esses são os valores do reino lá em Mateus. Bem-aventurado, 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 bem-aventurado. Mas o que o inimigo tem plantado? No lugar da honestidade, a astúcia. Seja o primeiro, meu filho. Ganhe em primeiro lugar. Não importa nessa doutrina quem eu passo por cima, quem eu piso ou o que faço para ganhar em primeiro lugar. O importante é, se alguém tem que ganhar, meu filho, que seja você. Quem ensina isso? Nós. Até na igreja. Até no departamento infantil. Colocamos na competição um valor que não é valor divino. E precisamos entender que todas as nossas ações com as crianças, elas terão consequências, porque elas estão sendo formadas, forjadas. E Deus está contando conosco para isso. E nós precisamos de discernimento espiritual. Precisamos de ousadia e precisamos de coragem para sermos diferentes. Porque ser crente é nadar contra a correnteza. Ser crente fiel é entender que de vez em quando todo mundo vai achar que algo está certo. Mas se a Bíblia diz que não está, eu preciso ter coragem. O que eu tive? Eu não tive isso. Mas eu vou dar para o meu filho. Parece um discurso bom, não é? Só que não é. Sabe por quê? Porque tudo está indo fácil demais para as crianças. Basta dizer eu quero, que um papai vai dizer, mamãe não pode agora, mas no próximo mês você vai ter. Quando diz... Porque se a criança chorar, se a criança fizer escândalo, para não ter o escândalo, a gente dá o que ela quer. E quantos pais têm dado celulares para os seus filhos, inclusive durante o culto, na hora da pregação, porque não quer que o seu filho faça escândalo? O meu filho quer, eu vou dar. Mas Deus disse, não retire a vara da criança. Ah, irmã, mas ele vai ficar frustrado. E eu pergunto para você, quem aqui apanhou de cipó além de mim? Vocês estão frustrados? Porque a Bíblia sempre está certa. A Bíblia é sempre a verdade. E nós precisamos entender, meus irmãos, que as crianças que estão na casa do Senhor, estão na casa do Senhor. A casa tem dono e o seu dono é zeloso. Precisamos entender que esse é um ambiente de culto. Aqui a gente não traz biscoito, refrigerante, suco, celular, joguinhos, porque aqui a comida é diferente. Aqui não é espaço de brincadeira, aqui é espaço de culto. E quem ensina? Pai, mãe. E se o pai e a mãe não estão ensinando, você que é professor, tem que orar ao Senhor e encontrar uma estratégia. Se apegar com o pastor, segurar na barra da orla de Jesus e dizer, faça o milagre, Senhor. Porque existe hoje, por conta do consumo, uma síndrome entre as crianças chamada síndrome do reizinho. Síndrome do reizinho. Sabe o que é a síndrome do reizinho? Na casa, é ele que manda. Tudo é feito para ele. E às vezes, sem perceber, nós nos tornamos escravos dos nossos filhos. E escravos dos nossos alunos. Porque também professores
temos nos curvado. E às vezes queremos falar e queremos fazer, mas os alunos não aceitam. Mas os alunos não querem. E nós queremos ser professoras legais. Nós queremos ser pessoas benquistas. Nós queremos a amizade e a admiração de todo mundo. Eu quero perguntar para você, o que foi que Pedro disse quando disseram, não fale mais nesse nome? Importa obedecer a Deus do que aos homens. Seja querida pelo Espírito Santo. Busque dele sabedoria e estratégia, mas não se deixe manipular pelas investidas do diabo. Deus lhe colocou para pregar uma palavra pura e sem mistura. Somente pura ela tem efeito. Misturada com qualquer coisa ela destrói. Mas pura, ela é água, ela é martelo, ela é leite, ela é lâmpada. Ela ilumina o caminho, ela santifica mentes e corações. Pura, pura e somente pura. Quinto, ataque à esperança, a depressão, a ansiedade, as compulsões e ao suicídio. Suicídio entre as crianças simplesmente triplicou nos últimos 5 anos. Estatísticas dizem que só não há mais suicídio entre as crianças menores de 10 anos, porque elas não têm acesso a armas, a instrumentos. Mas hoje é do conhecimento de todos que existem sites, que existem programas e até aplicativos de incentivo ao suicídio. Vocês já viram circular pela internet ensinando o nó do suicídio? Aquilo foi produzido por um site de suicídio. Apoio ao suicídio. Sem falar na automutilação. Sem falar nas compulsões. Vocês sabiam que 1 em cada 4 crianças que usam celular terão depressão na vida adulta? 1 em cada 4 crianças. Isso significa que num grupo de 10 crianças, nós teremos pelo menos 2 crianças, 2,5 crianças que terão depressão na vida adulta. Além disso, irmãos, o tempo excessivo nas mídias faz com que a criança fique obesa, tenha problemas de coluna, cefaleia, miopia, deslocamento da retina, isolamento social crônico. Tanto é que já existe um nome para isso: nomofobia. Nomofobia. De nomobiofobia. Medo de ficar sem o celular. Medo de não ver, medo de alguém chamar e não atender, medo de perder uma notificação, sem falar na dificuldade para dormir, nos distúrbios do sono. Os inventores do celular não deram celulares para os filhos. A Sociedade Americana de Pediatria diz que o ideal para uma criança é ganhar seu primeiro celular aos 12 anos de idade. E que até de 0 a 2 anos, nenhuma criança deveria estar na frente de qualquer tipo de tela. Dos 3 aos 6 anos, elas não podem passar mais de 30 minutos na frente de um celular ou da internet. Mas o que é que a gente tem visto? Os bebês com celular. E eles vão ter problema na visão, e não sou eu que estou dizendo. São pesquisas da Sociedade Brasileira e da Sociedade Americana de Pediatria.
Eles terão possivelmente problemas de atenção. E aí a gente tem uma enxurrada de autismo. E muitos cientistas já estão associando o autismo leve ao tempo excessivo diante das telas. O outro problema, TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Por quê? Porque elas estão diante de luzes e cores e música e movimento o tempo inteiro. Aí eu pergunto para vocês, e quando essas crianças sentam para ouvir uma palestra, elas terão condições de entender, de prestar atenção. Nós estamos diante da geração com o menor QI dos seus pais em toda a história da medição do coeficiente de inteligência. Por quê? Porque estão nos emburrecendo. Há um programa de emburrecimento, porque quem cria não dá para os seus filhos, mas nós damos. Então, nós estamos diante de um grande problema, que é controlar as mídias sociais e a tecnologia, controlar o uso, controlar o tempo de uso, além de fiscalizar o que eles estão vendo. Em penúltimo lugar, ataque à proteção, ao aborto, à violência física e à violência psicológica. Esse ataque é um ataque muito interessante, porque, ao contrário dos demais, ele acontece no seio da família. Você pode perguntar nos orfanatos quantas crianças são órfãs e quantas são abandonadas. 29% das crianças abrigadas não estão lá por ausência física dos pais. Estão lá porque os pais deliberadamente abriram mão da guarda dessas crianças ou negligenciaram no seu cuidado e perderam a guarda dos seus filhos. Isso significa que, em termos proporcionais, o maior número de crianças que está hoje sob a tutela do Estado está porque suas famílias não as querem. Sem falar na violência física, sem falar na violência psicológica. Mas agora eu quero falar da igreja, por isso nós vamos para o terceiro, porque nós temos pouco tempo, para o sétimo. E o sétimo é indiferença. E aí não tem texto nenhum, né, irmãos? Porque o que é a indiferença? Indiferença é o antônimo do amor. Enquanto o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo padece, e não dói mais no seu coração, você está no estágio da indiferença. E o que a gente pode fazer como igreja? O que nós podemos fazer como departamento infantil? Eu quero dizer a vocês que vocês são uma igreja privilegiada e um departamento infantil privilegiado. Talvez vocês não saibam disso, mas ter a oportunidade para falar sobre isso aqui e falar abertamente, com toda a liberdade, como estou falando com vocês, não é coisa comum. Por quê? Porque muitos líderes estão simplesmente ignorando. Mas eu louvo a Deus, eu comecei louvando a Deus pela vida do pastor Valdomiro, e eu continuo louvando a Deus pela vida do pastor Raimundo, pela vida do pastor Edivaldo, secretário estadual de missões, pela vida da irmã Rosana, pela vida de cada um de vocês, que disseram, não, a gente quer saber, nós nos importamos, nós não somos indiferentes a essa realidade. E talvez você esteja assim, dando glória a Deus tão baixo, porque isso pesou muito nos seus ombros. Então vai pesar ainda mais, porque nós só temos 8 minutos. Então vamos lá, irmãos, vamos correr.
Você sabe qual é a situação das crianças da Bahia? Eu trouxe apenas um dado. Você sabe quantas crianças tem no seu bairro? Você sabe quantas crianças tem na sua igreja? Você já calculou a diferença entre as que estão na igreja e as que estão fora? E a pergunta é: tem mais dentro ou mais fora? E a culpa é de quem? Não diga assim minha. Porque quando é nossa, eu olho para o outro e digo nossa, viu? E fico do mesmo jeito. Então diga minha, eu também faço parte disso. Nós estamos em um congresso de missões Kids. Mas eu quero dizer a vocês, as crianças são o foco, o nosso foco missionário do departamento infantil. Nós não podemos nos conformar com as 30 crianças que temos na nossa congregação. Nós não podemos nos gabar porque o nosso conjunto canta bem. Nós precisamos entender que isso é maravilhoso, mas o trabalho não terminou, porque lá fora tem mais. A ovelha perdida não virá sozinha ao redil. Ela precisa de um pastor que sofra e que se coloque em risco pela sua vida. Ela está fora. Ela está fora, ela está com fome, ela está com frio, ela está gemendo. E o Supremo Pastor colocou você para representá-lo nessa geração. Então levante-se e vá, porque as crianças têm prazo de validade. Depois dos 9, não adianta ir. Quanto mais o tempo passar, mais endurecido estará o seu coração. Eu não concordo com a frase, o coração de uma criança é de quem chegar primeiro, porque eu acredito no poder transformador do Evangelho. Mas eu sei que quem chega primeiro tem prioridade. Chegue primeiro e faça com que o Espírito Santo tenha prioridade na vida das crianças. Deus não vai mais mandar anjos para essa geração. Ele já mandou o departamento infantil para cuidar das crianças. E você pode dizer assim, não, mas olha, está bem que o presidente da convenção e o presidente da Assembleia de Deus em Salvador e o secretário de missões, e eles têm que fazer alguma coisa. Saiba de uma coisa, Deus lhe deu uma visão, Deus lhe deu um ministério, Deus lhe deu uma oportunidade, Deus está lhe capacitando, Deus lhe deu saúde, Deus colocou você em um país livre, Deus colocou você em uma cidade livre, e é de você que Ele vai pedir, porque Ele vai pedir daqueles a quem Ele confiou o seu tesouro. Então não acho que Ele vai pedir do pastor, porque do pastor Ele vai pedir outras coisas, mas de você Ele vai pedir cada criança desse estado, cada criança dessa cidade, cada criança do seu bairro. O que você vai dizer para ele quando chegar lá? Nós teremos desculpas ou nós teremos um sorriso? Nós entraremos na presença dele saltando como bezerros, ou entraremos na presença dele de cabeça baixa? Nós entraremos sozinhos, ou entraremos com o nosso legado como testemunho da nossa fé posta em ação? Como nos apresentaremos diante do Supremo Pastor? O que Ele dirá de nós? O que Ele dirá do nosso trabalho? Eu quero concluir. Só tem 3 minutos. Eu quero que tu vá lá para a página 20, lá para o slide 20. Mas
mais. Pode andar um pouquinho para frente. Um pouquinho mais. Eu quero que você observe isso aí. Por que que a gente tem que ter pressa? Eu não quero que você saia daqui emocionado. Eu não quero que você saia daqui impactado. Não quero também que você saia chateado, zangado, se sentindo impotente ou se sentindo sobrecarregado. Mas eu orei esse tempo todo para que você saia daqui convicto. Não saia daqui motivado. Infelizmente, estamos viciados em motivação. A motivação passa quando a festa acaba. E a gente precisa de outra motivação para se levantar de novo. Mas eu quero tanto que o Espírito Santo fale com você agora e te convença de que você é a resposta de Deus para essa geração. Que você é parte do projeto de Deus para a salvação de muitas vidas. Que você, a sua voz, do jeito que ela é, os seus recursos mal cortados como são, a sua cultura teológica pequena como é, não importa. Ele só quer que você use tudo que Ele lhe deu. Não importa se quando você comparar com de alguém não é bonito, não é perfeito. Simplesmente diga: Senhor, usa tudo que o Senhor me deu para Ti. E eu quero lhe dar um bom motivo, além de todos os outros que já lhe dei. Olhe para lá. Na Idade Média, a religião determinava a cosmovisão. Que a cosmovisão é o meu olhar do mundo. E é o meu olhar do mundo que me faz agir como eu ajo. Tudo, meus irmãos, nasce no campo das ideias. Nenhuma ação nasce ação. Todas as ações nascem ideia. Olha como era a ideia na Idade Média. Tudo era regido pela fé. A religião determinava a cosmovisão e a fé era a balança da atitude. Aí veio a Idade Moderna e a religião foi abolida, execrada, e a ciência tomou o lugar da religião. E a partir daí o método, a matéria, a razão se tornou a balança do homem moderno, porque tudo tinha que passar pela pipeta, pelo microscópio. Então chegou a pós-modernidade. E alguns dizem que nós não estamos mais na pós-modernidade, porque a modernidade ela já acabou. E o final da modernidade da pós-modernidade foi justamente essa explosão das mídias. Estudiosos dizem que nós estamos na idade da pós-modernidade líquida, onde nada mais é real. Na pós-modernidade, não existe religião e não existe ciência. Existe filosofia, o relativismo. Então, tudo é relativo, nada é verdade. Tudo é verdade e nada é verdade. Porque a tua verdade é diferente da sua verdade, que é diferente da sua verdade, que é diferente da minha verdade. E se todas são verdades, todas são mentira. E o centro não é mais a fé, não é mais o método, a razão. O centro agora é o homem. E na modernidade líquida, o que existe lá é um supra-relativismo, onde o relativismo já não responde ao que o homem é. E no lugar do homem não está mais o homem, está o prazer do homem. E aí está a razão para a nossa pressa. As mentes das crianças
precisam ser preenchidas com a palavra do Senhor. A fé precisa voltar a ser a medida de todas as nossas atitudes, pensamentos, ações, sensações e desejos. Porque quando o Senhor diz, filho meu, dá-me o teu coração, Ele não está falando de emoções apenas, mas Ele está falando de intelecto, de emoções e de vontade. Ele está dizendo, eu quero que a minha palavra esteja na tua mente, no teu intelecto, de modo que as tuas emoções sejam controladas pelo teu intelecto que está cheio da minha palavra. Assim a tua vontade andará de acordo com a minha palavra. Precisamos pregar de verdade, precisamos aproveitar cada minuto, precisamos nos esmerar no ensino, precisamos abandonar o entretenimento na igreja, o oba-oba, o foco naquilo que não é palavra, porque somente a palavra transforma, somente a palavra fala de Deus, somente a palavra é capaz de conduzir ao verdadeiro conhecimento de Deus. Eu preciso entender, como professora de EBD que sou, que a minha aula de domingo é talvez o único alimento espiritual que essa criança tem durante toda a semana. Então eu tenho que servir um banquete para essa criança. Porque ela terá 20 horas em sala de aula. E provavelmente mais 20 horas na frente da TV, da internet, dos jogos. Mas Deus vai usar a minha 1 hora de escola bíblica dominical. Deus vai usar o ensino de 1 hora para suplantar todas as vergonhas, todas as heresias, todas as mentiras, tudo aquilo que o diabo plantou na cabeça dela, porque essa palavra tem poder de purificar corações. A cosmovisão das crianças dessa geração passa pelo que você está ensinando, passa pelo que você está dizendo, passa pelo exemplo que você dá. E agora eu quero que não terminei o estudo, mas eu queria orar com você, mesmo sentado. Eu já passei 5 minutos no meu horário. E eu sei que você tem ônibus para pegar e que tem muita gente preocupada com isso. Mas olhando para essas bandeiras todas, e olhando para como as nossas crianças estão sendo atacadas, eu não posso sair daqui sem te fazer um desafio, em nome de Jesus. Olhe para o seu bairro, pense nele agora. E pense quantas crianças estão lá e quantas crianças tem na sua congregação. Quem sabe você possa agora traçar uma meta no seu coração, uma meta de salvação. Porque o departamento infantil é o departamento de discipulado da igreja. Mas é também um departamento de missões. Vocês têm nas mãos crianças que precisam ser cuidadas. Mas vocês não podem parar nisso. Eu quero perguntar a você, será que as crianças da sua igreja não podem lhe ajudar a ganhar outras crianças? E para encerrar, eu quero te perguntar, as crianças que estão lá na sua congregação, elas têm recebido oportunidade? Ela tem trabalhado com você? Porque as crianças podem doar moedas
e não amarem missões. Elas podem encher o cofre e não amarem o missionário. Entende? Nós precisamos ir além. Precisamos ganhar as que estão fora. E precisamos gerar oportunidade para as que estão dentro. As que estão fora são almas. Criança não é isca, criança é peixe. As que estão dentro são ovelhas. As que estão fora são peixes. As que estão dentro, ovelhas. Você precisa buscar os peixes, mas você precisa cuidar das ovelhas. Busque os peixes, cuide das ovelhas. Ame cada criança do seu departamento infantil. E mesmo sem poder abraçar, diga e faça com que elas se sintam abraçadas. Talvez o único amor que elas recebam seja de você. Talvez o único ouvido seja o seu. Ore pelas suas crianças. Eu tenho um caderno de oração que me acompanha por onde eu vou. E lá tem o nome de todas as crianças que são os meus alunos. Eu gosto de me ajoelhar e orar por elas, uma por uma, citando o nome. E gosto de imaginar um dia no céu, sentado no mesmo banco que elas, cantando para o Senhor uma música bonita, mais afinada do que aquelas que a gente canta no domingo. Cada criança que está na sua sala representa um missionário, um pastor, um dirigente, um crente, um porteiro, um financiador da obra, um empresário que vai pregar, um político que vai fazer diferença, um professor que vai fazer diferença. Você não sabe quem está na sua sala de aula, mas a Bíblia diz: eu sei os planos que tem para ti. Só eu sei os planos que eu tracei para ti. São planos de bem e não de mal. São planos para fazer com que você tenha esperança. Se você acredita que Deus ama as crianças, acredite no potencial das crianças. Dê a elas a oportunidade de cantar, de orar, de pregar e de evangelizar. A maior estratégia para você ensinar missões a uma criança é ensiná-las a evangelizar e a evangelizar com elas. Na hora que elas sentirem o prazer de ganhar alguém para Jesus, elas vão entender o trabalho do missionário. Antes disso, é só teoria. Então, eu quero te desafiar em nome de Jesus. Arrebanhe os missionários da sua congregação e ganhe os peixes que estão fora. Assim as suas ovelhas amarão mais o bom pastor e entenderão o que de fato é fazer missões. Porque missão é coisa que se aprende fazendo. Missão é coisa que se aprende na infância. Se hoje eu estou aqui porque um dia um missionário passou pela minha igreja falando da África. E eu não tinha nada para dar. As pessoas tiraram alianças, tiraram anéis, doaram Bíblias. Eu tinha acabado de chegar da zona rural de Caxias. E eu não tinha nada. Mas no final ele perguntou quem gostaria de dar sua vida pelas crianças da África. E eu fui chorando. E junto comigo outros jovens foram. Se passaram muitos anos. E eu já tinha 38 anos quando o Senhor me levou para missões. Mas esse sonho começou quando eu tinha 11. E a partir dali, eu me inseri em um grupo chamado Anunciando Jesus. E todo sábado a gente saía para evangelizar. E foi evangelizando que eu entendi o que é missões. Se você quer realmente dar um sentido missionário para o seu departamento infantil, saia com as suas ovelhas para buscar peixes.
Amém. Poderoso Deus Pai que estás nos céus, eu te agradeço, Pai, por esse momento, Senhor, que o Senhor nos concede de estarmos aqui aprendendo de Ti. Deus eterno, te peço, Pai, que permaneça com as mãos estendidas sobre o departamento infantil da Igreja Assembleia de Deus aqui em Salvador, também sobre a Secretaria de Missão. Deus eterno, te agradeço, Senhor, pela vida da missionária nossa irmã Sueli, Pai Celestial, e assim, meu Deus, te pedimos também a tua bênção para o retorno aos nossos lares, e te peço que nos dê uma noite de paz, pelo poder do teu nome. Amém. A graça de Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça com todo o povo de Deus. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém.